Tá certo, vamos começar essa parte 2 falando de cada uma daquelas classes que nós vimos anteriormente no vídeo 1. E vamos começar com a classe de antibióticos dos inibidores da síntese de parede celular. Essa classe ela tem várias divisões internas. Nós temos a vancomicina, que ela é um fármaco dessa classe à parte, e nós temos o grupo dos beta-lactâmicos, que é um grupo que por si só tem todas as subdivisões que vocês estão vendo aí no lado direito, que é as penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos, monobactâmicos e os inibidores da beta-lactamase. Todos eles fazem parte do grupo de beta-lactâmicos. Então, o que diferencia a vancomicina e os grupos dos beta-lactâmicos é o mecanismo de ação de como é que eles vão conseguir inibir essa síntese de parede celular. Mas, então, antes de mais nada, vamos falar sobre o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos. Então, o que acontece? A parede celular ela é imprescindível para o desenvolvimento e a estabilidade das bactérias. Sem a parede celular, as bactérias elas ficam em um estado muito instável e tendem a sofrer lise celular. Então, o que acontece? A parede celular ela é composta de uma substância chamada peptidoglicano, que é o que dá a rigidez dessa parede celular. E relembrando o que a gente viu no slide anterior, no vídeo anterior, as bactérias que são gram-positivas, elas vão ter uma espessura maior da parede celular, porque vão ter uma maior quantidade de peptidoglicano nessa parede celular. E aí em torno de 50 a 100 moléculas, em comparação às gram-negativas que só tem apenas uma ou duas moléculas, que aí dá até aquela diferenciação da coloração do teste de Gram. Então, vamos lá. Como é que acontece esse mecanismo de ação dos beta-lactâmicos? A síntese de peptidoglicano favorece a formação da parede celular, e essa parede celular formada dá a estabilidade para as bactérias. Então, o que é que os beta-lactâmicos fazem? Eles vão inibir a síntese de peptidoglicano. Ao fazer isso, eles inibem a formação da parede celular e aí eles diminuem a estabilidade das bactérias. Então, é a partir daí. Como é que eles agem? Eles vão agir na síntese de peptidoglicano. E como é que funciona a síntese do peptidoglicano? Ela é dividida em 3 estágios. No primeiro estágio, você tem a formação de um precursor, que eu botei o nome dele aqui, mas só por curiosidade, que é o monômero do peptidoglicano, certo? No segundo estágio, você vai ter a união desse precursor com outras moléculas, outros monômeros, tá certo? Para formar, de fato, um polímero de peptidoglicano. E na terceira etapa, você vai ter a formação de ligações cruzadas. Ligações cruzadas são ligações entre os polímeros de peptidoglicano. Então, essas ligações cruzadas é que são muito importantes para conferir essa tal dessa rigidez da parede celular pelo peptidoglicano, porque esse entrelaçamento de vários polímeros diferentes é que vão conferir essa maior estabilidade. Então, vamos dar um maior destaque ao terceiro estágio. No terceiro estágio, nós temos esta reação aqui. Não se preocupem muito com o mecanismo reacional. Eu queria que vocês se atentassem mais em relação à enzima que catalisa esse processo. Então, o que é que nós temos aqui? Na reação de transpeptidação, nós vamos ter a união, certo? Dos diferentes polímeros que estão lá sendo formados, certo? E nessa reação de transpeptidação, nós vamos formar a ligação cruzada a partir do lado terminal, em que nós temos 2 aminoácidos de alanina, certo? Então, aqui e aqui. Esses dois aqui vão se juntar, beleza? Para que isso aconteça, nós temos que ter uma enzima
chamada transpeptidase, certo? Essa enzima transpeptidase é que é a enzima responsável por essa reação de transpeptidação, por essa reação de formação de ligações cruzadas. Então, o que é que os beta-lactâmicos fazem? Eles vão inibir essa enzima. Então, quando eles inibem essa enzima transpeptidase, eles não vão fazer uma síntese de peptidoglicano favorável, e aí nós vamos ter uma parede celular fraca. Pronto, então o que acontece? A gente viu o basicão em relação à estrutura da parede celular. Mas, além disso, os beta-lactâmicos eles têm outros mecanismos de ação que também são significativos. Eles não agem unicamente naquela enzima transpeptidase, certo? Os outros locais, quer dizer, os outros locais não, todos os locais nos quais os beta-lactâmicos agem nas bactérias, nós damos o nome de proteínas de ligação da penicilina, certo? Então, a transpeptidase, eu coloquei aqui o exemplo da E. coli, a transpeptidase, ela é um tipo de proteína de ligação da penicilina. No caso da E. coli, as PLPs 1A e 1B é que são as enzimas transpeptidases que fazem essa síntese de peptidoglicano. Mas nós temos também outras proteínas de ligação de penicilina, da penicilina, que não tem a ver com essa questão da transpeptidase, mas que também, ao sofrer inibição pelos beta-lactâmicos, também vão contribuir para a lise celular. Então, outras PLPs agem na manutenção da forma de bastonete, no caso lá da E. coli, na formação do septo, na divisão celular. Então, o que acontece? Quando você tem a inibição dos outros PLPs, você vai conseguir provocar também efeitos de uma lise tardia, de formações filamentosas longas. Então, o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos, ele envolve tanto a inibição da transpeptidase, principalmente, esse aí vocês não podem esquecer, quanto também a ação nas outras PLPs que estão responsáveis por outros mecanismos metabólicos das bactérias, certo? Pronto, então, o primeiro subgrupo dos beta-lactâmicos que nós vamos ver são as penicilinas, que foram os precursores que a gente já viu no vídeo anterior sobre a história dos antibióticos, que a penicilina foi o primeiro, a partir do fungo, do Penicillium notatum. Então, o que acontece? A estrutura molecular da penicilina, apresentada aqui no slide, ela tem caracteristicamente o anel beta-lactâmico. Esse anel aqui é o que caracteriza todo o grupo dos beta-lactâmicos, certo? E é essa característica molecular do anel beta-lactâmico que vai também ser, vamos dizer assim, o princípio ativo desse fármaco. Então, sem esse anel de beta-lactâmico, a molécula não tem mais aquela farmacodinâmica que ela tinha anteriormente. Isso nós vamos ver mais adiante como é que isso acontece. Pronto, então, as penicilinas, para vocês verem aí também, tem subdivisões. Vocês estão com sorte mesmo, né? Então, vamos lá, vamos ver da subdivisão. As penicilinas G e F seriam, vamos dizer, as mais antigas, certo? Penicilinas que foram descobertas. Então, elas têm um espectro muito bom para bactérias gram-positivas. É só lembrar lá do exemplo do experimento lá do Alexander Fleming, que ele estava fazendo cultura de Staphylococcus aureus, e aí a penicilina que ele achou conseguiu matar o Staphylococcus aureus. O gênero Staphylococcus, ele é gram-positivo. Só o que acontece? Atualmente, nós já temos altos índices de resistência. Então, acho que na realidade, desde os anos 60, é que a penicilina G já não funciona tão bem quanto era no começo, porque houve a seleção natural e surgiram bactérias prevalentemente que tinham resistência a esse tipo de antibiótico. Mas aí o que acontece? Lembram que eu falei para vocês que o anel beta-lactâmico,
que é o característico do grupo, é o que confere a farmacodinâmica àquela molécula, certo? Então, o que é que as bactérias têm? As bactérias têm uma carta na manga chamada beta-lactamase. A beta-lactamase é justamente uma enzima, que no caso das penicilinas a gente chama de penicilinase, certo? É uma enzima que vai inativar o antibiótico. Como é que ele inativa o antibiótico? Ele vai justamente atacar o anel beta-lactâmico que eu tinha falado para vocês. Ele vai clivar, quebrar a ligação aqui no anel beta-lactâmico, certo? Fazer aqui uma reação de redução. E aí o que acontece? Quando ele faz isso, ele descaracteriza a molécula. E essa molécula nova formada, ela já não tem mais as mesmas propriedades farmacodinâmicas que a penicilina original tinha. Então, a partir daí é uma maneira que as próprias bactérias acharam de criar a resistência, vamos dizer assim, ao antibiótico. Mas aí nós vamos ver mais adiante como é que nós conseguimos driblar essas enzimas que inativam os antibióticos, certo? Pronto. Então, o uso clínico das penicilinas G e V, principalmente, está envolvido na faringite streptocócica. Parece é incrível porque, apesar do Staphylococcus ter, ao longo dos anos, criado, entre aspas, a resistência a esse antibiótico, mas parece que as bactérias do grupo Streptococcus não. As bactérias Streptococcus beta-hemolítico grupo A, que são as principais responsáveis pela febre reumática, até hoje ainda eficientemente podem ser tratadas com penicilina G, certo? A sífilis, infecções por clostrídio também podem ser eficientemente tratadas com penicilina G. E o principal efeito colateral desses dois, e na realidade para essa classe inteira, certo? De penicilinas, é a hipersensibilidade, é a alergia. Então, a alergia à penicilina pode ser letal para aqueles que têm, certo? Pode ter várias reações anafiláticas aí, que podem prejudicar o tratamento, certo? Aí nós temos que procurar outros alternativos de antibióticos que não tenham a mesma composição química das penicilinas para esses pacientes que têm alergia, tá certo? Em relação à outra classe de penicilina, nós temos as penicilinas resistentes às penicilinases. Elas vão ter resistência em relação àquelas enzimas que quebram o anel beta-lactâmico. Exemplos, nós temos a oxacilina, cloxacilina e a dicloxacilina. Então, elas vão ter aquela resistência em relação à penicilinase estafilocócica, e o principal uso clínico deles é em relação a infecções por estafilococcus, principalmente, que produzem essa enzima, tá certo? Porque justamente, como a enzima vai inativar os outros tipos de penicilina, então, essas penicilinas aí são, vamos dizer assim, mais vantajosas nesse caso. Porém, elas não são tão eficientes quanto a penicilina original, principalmente em relação a, a outros micro-organismos que não têm aquela enzima, tá certo? Então, por exemplo, se nós fôssemos pegar o caso lá do streptococo beta-hemolítico do grupo A, certo? Que a gente utilizava a penicilina do tipo G para o tratamento dele. Se eu fosse utilizar a oxacilina, já não teria mais a mesma eficiência do que a penicilina G, certo? A penicilina resistente à penicilinase, ela consegue resistir à enzima, mas em termos de farmacodinâmica dessa classe, ela é inferior à penicilina original, tá certo? Bom, a outra classe da penicilina, nós temos as aminopenicilinas, que já são são penicilinas sintéticas. As duas principais, que também caem muito em provas, nós temos a ampicilina e a amoxicilina, tá? Essas duas, elas já têm uma atividade bactericida voltada tanto para gram positiva quanto para gram negativo,
Então, já aumentou mais o espectro do antimicrobiano, tá? Só que elas têm uma desvantagem, elas são altamente hidrolisadas pela beta-lactamase. É o que acontece, nós vamos ver mais adiante, ainda nesse vídeo, que quando você combina um inibidor da beta-lactamase com uma aminopenicilina, você consegue ter uma maior eficácia do antibiótico, tá? Em relação ao uso clínico, nós vamos usar principalmente em infecções de vias aéreas superiores, a pneumonia, a otite média, a sinusite, e em alguns casos para infecção de trato urinário e também em meningite. As penicilinas antipseudomonas, elas também são mais recentes, e nessa classe nós temos como exemplo a ticarcilina e a piperacilina. Elas também são sensíveis à beta-lactamase, e em relação ao espectro, elas, no caso da piperacilina, ela abrange tanto a Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter e algumas espécies de bacteroides. Então, ela é vantajosa, ela tem um espectro um pouco mais enlarguecido do que as outras classes de penicilina, porque Pseudomonas, você deve ter visto talvez nessa 3, que ela é uma bactéria bastante resistente, né? Em relação ao uso clínico, você usa normalmente para tratar infecções mais graves de bactérias gram-negativas, tá? Mas aí a gente normalmente usaria isso aí no meio mais em um ambiente hospitalar, principalmente. Pronto, então nós vimos todas as penicilinas. Vamos agora para outra classe de beta-lactâmicos, que são as cefalosporinas. As cefalosporinas, elas têm uma estrutura molecular um pouco diferente desculpa, tem uma estrutura molecular um pouco diferente das penicilinas, mas elas também têm aquele anel beta-lactamo característico do grupo, tá? E elas são divididas em 5 gerações com base nas mais antigas até as mais recentes. E nós vamos ver que, com base na variação da geração, nós vamos ter também uma variação do espectro do antibiótico, tá? Da primeira até a quinta geração, a primeira é a mais antiga, a quinta é a mais recente, tá certo? E as duas cefalosporinas, que eu acho que vocês têm que ter mais em mente, que tem mais chance de cair em provas, são as da terceira geração, porque elas abrangem tanto gram positiva como gram negativa, tá? No caso, elas abrangem até um pouco mais as gram negativa do que positiva. Vamos ver mais adiante. E aí, as duas principais da terceira geração, vocês têm que saber, é tanto a ceftriaxona como a cefotaxima. Pronto. Então, no caso das cefalosporinas, nós temos essa inversão, vamos dizer assim, ao longo das gerações. Então, na primeira geração, você vai ter um espectro excelente para bactérias gram-positivas e algo moderado para gram-negativas. Isso aí lembra bastante o quadro das penicilinas, tá? Originais. E aí, quando você vai passando da primeira para a segunda, você já consegue melhorar o espectro em relação às gram-negativas. Na terceira geração, nós vemos que elas são excelentes para gram-negativo, mas aí já fica moderada em relação à gram-positiva. E a quarta geração, ela é bastante eficiente nas duas em geral, né? Excelente na gram-negativa e boa na gram-positiva. Só que a cefalosporina de quarta geração, normalmente ela não é muito utilizada na clínica ambulatorialmente. Ela é mais reservada a ambientes hospitalares, certo? Então, vamos adiante. A cefalosporina de primeira geração, o espectro delas, né, a maioria dos cocos gram-positivos, elas são usadas principalmente para infecções de pele, de tecidos moles, causadas por Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, os dois gram-positivos, e o principal efeito lateral é, como sempre, a hipersensibilidade.
Em relação às de segunda geração, elas já têm um certo, já conseguem enlarguecer mais o espectro e conseguem atingir alguns micro-organismos gram-negativos, mas elas não têm tanta eficiência em relação aos micro-organismos gram-negativos do que os fármacos de terceira geração. Então, por isso que, na prática clínica, elas estão sendo, em geral, substituídas pela cefalosporina de terceira geração. E o efeito colateral principal é a hipersensibilidade novamente. Então, pronto. A cefalosporina de terceira geração, ela tem um espectro no qual ela é menos ativa em relação ao gram-positivo, mas ela é muito boa contra as gram-negativas. E aí, ela também consegue até ser um pouco resistente à beta-lactamase, aquela enzima. Então, qual é o principal uso clínico dela? É principalmente em doenças que envolvam bactérias gram-negativas. Então, infecções graves por Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Providence, Serratia, Haemophilus, na pneumonia adquirida na comunidade, PAC, por pneumococcus, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus. Esses últimos aí, pelo fato de que ela também tem uma certa atividade em relação às gram-positivas. E nos efeitos colaterais é a hipersensibilidade. E a cefalosporina de quarta geração, ela é excelente para gram-positivas e também para as gram-negativas também. Então, ela também consegue atingir a Enterobacter e a Pseudomonas. Só que o que acontece, ela é mais restrita aos ambientes hospitalares. Por que que elas ficam mais restritas ao ambiente hospitalar? Porque no ambiente hospitalar nós temos um alto grau da seleção natural por bactérias resistentes aos antibióticos em geral. Então, nós devemos reservar aqueles últimos antibióticos mais potentes que nós temos para aqueles ambientes nos quais as bactérias mais resistentes prevalecem mais, que no caso é o ambiente hospitalar. Então, a cefalosporina de quarta geração, vocês não vão prescrever em ambiente ambulatorial. Isso vai acontecer mais em caso de ambientes hospitalares. E a cefalosporina de quinta geração, que é a mais moderna, ainda não está disponível no nosso país. Ela tem um espectro mais ampliado ainda, no qual ela atinge também os estafilococos que são resistentes à meticilina, que é um tipo de penicilina, certo? Ela é usada aí fora, principalmente para infecções de pele, de partes moles e também em alguns casos de pneumonia. Pronto, aquilo ali foi tudo sobre cefalosporinas. Agora vamos para os carbapenêmicos. Os carbapenêmicos, nós temos como exemplo dessa classe o imipenem, meropenem, doripenem, estapenem. Então, qual é a principal atividade antimicrobiana deles? Eles vão se ligar àquelas proteínas ligantes às penicilinas e vão interromper a síntese de parede celular bacteriana. Mas aí eles têm uma vantagem em relação às penicilinas em geral, porque eles são mais resistentes àquela enzima beta-lactamase. Então, o que acontece? Como eles têm essa resistência, eles conseguem ampliar o espectro dele de ação. Então, ele consegue agir em relação a micro-organismos aeróbios e anaeróbios, tanto como exemplos, né? Streptococcus, Enterococcus, Staphylococcus, Listeria, Enterobacter. Então, essas várias classes aí que eu citei para vocês, elas têm misturas aí de gram-positivas e gram-negativas, tá? E elas são utilizadas, os carbapenêmicos, principalmente em infecções hospitalares, mais uma vez, infecções hospitalares, que são já resistentes a cefalosporinas. Então, os carbapenêmicos já estão acima das cefalosporinas
na escala de utilização, tá certo? Então, mais uma vez, vocês muito provavelmente não utilizariam isso, um carbapenêmico, para tratamento ambulatorial. Isso seria mais em um caso de uma recidiva, ou então no ambiente hospitalar mesmo. E como principal efeito colateral, nós temos o quadro de vômito, de náusea e também a hipersensibilidade. Tá. Vamos ver agora os monobactâmicos. Em relação aos monobactâmicos, o principal exemplo é o Astronam. A sua atividade antimicrobiana desse fármaco é que ele interage com os PLPs e aí acaba se formando longas estruturas bacterianas filamentosas, certo? E isso aí acaba provocando a lise celular. E ele é bastante resistente também à hidrólise pela beta-lactamase. Ele resiste àquela enzima. E aí, por conta disso, claro, tá certo. Por conta disso, o espectro dele é bom. Mas o que acontece? Ele tem um espectro restrito para bactérias gram-negativas. Ele não tem nenhuma atividade sobre bactérias gram-positivas ou sobre micro-organismos anaeróbios. Então, qual é a principal vantagem dele, né? Vamos dizer assim. Ele não tem reação cruzada com o grupo dos beta-lactâmicos. Se vocês não estão lembrados do que é reação cruzada, é em relação à reação de hipersensibilidade. Então, por exemplo, se uma pessoa tem alergia à penicilina, então, muito provavelmente, ela também possa ter alergia à cefalosporina, certo? Lá, a cefalosporina e o beta-lactâmico, eles têm essa relação de, de reação cruzada. Então, o que acontece? No caso dos monobactâmicos, como eles não têm essa reação cruzada com os outros beta-lactâmicos, eles acabam que ficam sendo uma alternativa para aquelas pessoas que têm alergia. Então, se a pessoa tem alergia à penicilina, uma opção de tratamento seria utilizar no lugar o monobactâmico, tá certo? Então, o uso clínico dele principal é em infecções gram-negativas em pessoas que têm alergia a um beta-lactâmico. Vamos ver agora os inibidores da beta-lactamase, certo? Está acabando já. Então, vamos lá. Essa aqui nós temos as duas formas moleculares dos principais inibidores da beta-lactamase, que é o ácido clavulânico e o subactam. Tá show? Então, como é que eles funcionam? O beta-lactâmico, o nosso antibiótico, ele vai ser degradado pela beta-lactamase e aí vai gerar a inativação do antibiótico. Então, o que é que esse inibidor da beta-lactamase faz? Ele vem aqui, inibe a beta-lactamase. Quando ele faz isso, ele deixa de acontecer a inativação e por não ter mais a inativação, nós vamos ter uma maior quantidade de beta-lactâmico disponível, tá certo? Para agir contra a bactéria. E aí isso aí acaba aumentando a eficácia do antibiótico e acaba também aumentando o espectro dele também. Então, o que é que vocês não podem esquecer de jeito nenhum? É aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. É aquela combinação entre uma aminopenicilina com um inibidor de beta-lactamase. Isso aqui é muito comum, sério, muito comum mesmo. Então, quando você faz essa combinação de aminopenicilina com o inibidor da beta-lactamase, você tem um aumento da eficácia da aminopenicilina. Então, quais são as duas combinações mais importantes? Vocês não podem esquecer para a prova de jeito nenhum. É a combinação de ampicilina com subactam, esses dois, e a combinação de amoxicilina com o ácido clavulânico. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora. Está na hora de morfar porque tem que combinar os dois, certo? Combina os dois e aí fica uma potência maior. Vou provar para vocês porque isso aqui é importante. Uma pausa agora da nossa explicação para uma história aleatória, certo? Abre parênteses. Eu estava, ano passado, por volta de novembro, algumas semanas antes de fazer a prova teórica da segunda AP de farmacologia, eu tive uma crise de otite externa.
E aí, nessa minha crise de otite externa, que já era bem a sexta ou a sétima vez no ano que eu estava tendo uma crise de otite, eu fui para a emergência do hospital e aí a médica passou para mim Clavulin. Clavulin é o antibiótico que eu falei para vocês. Clavulin, ele é uma combinação de amoxicilina com o ácido clavulânico. E a amoxicilina, a gente tinha visto anteriormente que ela é utilizada em tratamento de IVAs, infecções de vias aéreas superiores. Então, no caso de otite, no caso, ela é utilizada mais para otite média, mas aí o meu caso era uma otite externa e funcionou. E aí, então, o que aconteceu? Ela me passou esse antibiótico, e aí eu vi lá a composição do antibiótico, que era amoxicilina com ácido clavulânico, e aí eu achei interessante porque eu disse, nossa, esse antibiótico que está no meu livro, né, que vai cair na prova, eu vou estudar um pouco mais sobre essa questão aqui de amoxicilina mais o ácido clavulânico, né, como é essa relação. E aí eu estudei justamente isso daí, que é a relação é o ácido clavulânico que vai inibir a beta-lactamase. Quando ele faz essa inibição, ele aumenta a concentração de amoxicilina e aí aumenta a eficiência da amoxicilina no tratamento da doença. E o que aconteceu? Caiu justamente uma questão na prova sobre isso daí. É sério. Caiu uma questão na prova que ele botava um caso de uma pessoa que tinha otite e que aí ele dizia assim, que o tratamento daquele paciente foi com amoxicilina e ácido clavulânico. Aí a questão era justamente perguntando qual era o papel do ácido clavulânico naquele caso. E aí justamente eu acertei a questão porque era inibidor da beta-lactamase. Qual é a moral da história? A moral da história é, às vezes uma inconveniência também pode trazer-te um benefício, né? Se não tivesse tido a minha otite, talvez não teria acertado uma questão na prova. Na verdade, as minhas habilidades, acho que, ó, se eu não fosse fazer medicina, eu poderia muito bem me candidatar para ser, sei lá, escritor de frase do biscoito da sorte, né? E agora fecha parênteses, certo? Vamos voltar ao conteúdo. Então, nós já vimos todas as classes beta-lactâmicos, vamos ver agora a vancomicina. Então, o que acontece? A gente tinha visto lá anteriormente que a reação de transpeptidação ela é importante para a formação de ligações cruzadas e que, no caso, os beta-lactâmicos agem principalmente na inibição da transpeptidase, tá certo? Mas o que acontece? No caso da vancomicina, ela já age de uma maneira diferente. Ela não vai mais agir naquela enzima. A molécula da vancomicina, ela se liga naquela terminação de alanina, aqui no final que está marcado de vermelho, certo? Então ela se liga nessa terminação aqui, certo, dos monômeros, e quando ela se liga fortemente essa terminação, ela inibe a ligação dos monômeros, então ela acaba também desfavorecendo a reação de polimerização do peptidoglicano. E isso aí causa a fragilidade da parede celular. Então, o que acontece? Ela tem a sua ação predominantemente bactericida, ela vai ter um espectro bastante bom em relação às bactérias gram-positivas, e ela também é resistente à hidrólise por beta-lactamase, e o uso dela principalmente é em caso de sepse ou de endocardite por, aqui essa sigla significa Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que é aquela penicilina que a gente tinha visto anteriormente e também no caso de uma enterocolite por Clostridium difficile. Então, essa aqui, a vancomicina, é um antibiótico que você utiliza para casos mais graves, tá certo? Então, como efeito colateral, ela pode causar uma flebite, uma inflamação do vaso no local de injeção do antibiótico, se ela for feita por via endovenosa. Em geral, ela é feita por via endovenosa. E aí ela pode causar febre também e pode causar essa síndrome chamada síndrome do homem vermelho. O que é isso? Aqui não é o homem todo, não, mas principalmente aqui na região do pescoço, não sei se está para aqui, tá para ver direito, mas quando nós temos uma reação, aqui é uma reação de hipersensibilidade à vancomicina. Então, nós vamos ter, quando a vancomicina está em contato
está presente nesse organismo, acontece uma alta liberação de histamina, e aí essa histamina liberada vai ocasionar uma vasodilatação muito extrema, vai causar hiperemia e causa vermelhidão em algumas regiões do corpo. Então, acabou, não foi? Não, não acabou. Por que que não acabou? Apesar de nós termos visto todas as classes dos inibidores da síntese de parede celular, mas ainda falta as outras classes que eu disse que ia falar para vocês também. Então, aquilo ali foi apenas o começo, gente. E isso daqui, eu ainda digo mais, ainda tem muito mais classes de antibióticos do que só isso daqui. Isso aqui é só o que está no livro didático, mas ainda tem muito mais. Mas, por enquanto, é só isso daqui. Então, até o próximo vídeo.